Neste vídeo nós vamos aprender como fazer o plantio na prática. Eu vou fazer aqui com vocês. Vocês vão aprender como cuidar depois do plantio na brita e também quais as espécies que nós podemos colocar em brita. A maioria. Então vamos lá. Primeiro, qual as vantagens da gente plantar as orquídeas em brita e qual a desvantagem? As vantagens, eu particularmente tinha algumas ainda em brita. Tô aqui no meu orquidário, nessa baguncinha deliciosa que eu estou acabando de passar tudo para o cultivo em pé da brita. Como a gente tem muitas orquídeas, tanto aqui em casa, em vaso, como aqui em árvores vivas, em tronquinhos mortos também, nós temos que resumir o nosso trabalho com as orquídeas, senão fica muito trabalho. As vantagens é que nós quase não temos que fazer o replantio, que é muito trabalhoso. A cada 3 anos, 4 anos, fazer o replantio, ou seja, trocar de vaso. Isso em pé da brita é muito raro, então isso é uma grande vantagem. Outra vantagem, a pedra brita, essa pedra de construção que eu vou falar para vocês quais são, ela é encontrada no país todo e é muito barata. Então ela é barata e acessível. Qual seria a desvantagem? Ela é pesada, mas a gente pode amenizar isso como? No vasinho, quando a gente vai plantar, vocês podem colocar até 2/3 de isopor picado. Pica os cubinhos de isopor e pode colocar até 2/3. Uma outra vantagem, que é a maior vantagem da pedra brita, é a seguinte: quando a gente tira do vaso uma orquídea, como por exemplo essa que a gente vai fazer o plantio dela, de um substrato que vem chip de coco ou casca de pinos, quando ele está em decomposição, o que acontece? As raízes vão ficando amarronzadas, elas não são mais efetivas. Quem cultiva orquídeas, coloque na cabeça, você tem que sempre preservar as raízes, porque mais de 95% da água e nutriente que a orquídea absorve é através da raiz. As orquídeas são diferentes das outras plantas, então a gente tem que sempre estar preservando as raízes, porque as raízes são a boquinha da orquídea. Esta decomposição, o substrato decomposto libera ácidos orgânicos que fazem com que as raízes das orquídeas fermentem, tá vendo? Fica marrom. Uma boa raiz, uma raiz que está levando água, nutriente, o adubo que você está colocando lá para a folha, para as flores da sua orquídea, ela deve estar clara, deve estar branquinha. Então, essa é a grande vantagem no plantio de pé da brita. A brita é inerte, ela não reage ao ponto de liberar substâncias que sejam nocivas às raízes das nossas orquídeas, que são tão valiosas. E quando então que eu tenho que replantar as orquídeas cultivadas em brita? Nós temos que replantar quando ela está saindo do vaso. Quando ela está saindo do vaso, você pode replantar, mas você pode, não é como o substrato convencional que você precisa tirar tudo. Você pode aproveitar aquela brita, aquele bloco de brita e já levar para um novo substrato. Aí vocês vão me perguntar assim: Ana, quando eu compro uma orquídea, eu já tenho que replantar? Não é necessário. Você pode replantar, se for de critério seu, você já pode logo replantar ou não. Eu costumo acumular algumas para depois replantar todas. Você pode colocar tanto orquídeas adultas como orquídeas pequenas, mudas que você tenha. Tanto faz, orquídeas mudas ou adultas em brita vai muito bem. As orquídeas que você traz para casa
e já faz o replantio imediato. Estão com flores, posso replantar? As flores vão durar menos. Quando você faz replantio numa orquídea que está com floração, mesmo que o clima do dia esteja mais ameno, ela vai durar menos, mas não prejudica a planta. Então você pode fazer tranquilamente o seu replantio se você não importar com a floração durar menos, ok? Vamos lá para o replantio, eu vou explicando para vocês algumas coisas. Então, vocês vão fazer o replantio, ou porque vocês compraram e estão querendo fazer o replantio, ou porque está saindo do vaso a planta, né? Porque as orquídeas costumam sair do vaso, ou porque vocês viram um vídeo e quer mudar aí o substrato, ou fazer um teste, ou mudar as orquídeas que vocês tenham todas. Como que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a orquídea do substrato e vão lavar em água corrente todas as raízes. Não é necessário vocês cortarem as raízes. Alguns orquidófilos falam para cortar as raízes, outros não. Eu adoto o sistema de não cortar as raízes. A própria planta vai descartar as raízes que não são benéficas para ela. Então, eu lavo em água corrente, eu vou tirar as raízes que eu vejo que estão mortas, que realmente não servem para nada. Tiro, já fiz aqui essa limpeza e o resto todo aqui da orquídea eu vou deixar. Como é uma orquídea Cattleya, ela é simpodial, ou seja, ela caminha para frente, diferente da orquídea Phalaenopsis, que é simpodial, ela cresce para cima. Nós temos que plantar ela na beira do vaso, para que ela fique aqui por mais anos. Ela vai ficar no vaso. Se for uma Phalaenopsis que não caminha no vaso, então é no meio do vaso, como essa aqui. Nós vamos plantar aqui encostado, aqui no vaso. Colocamos a brita 1, aqui um pouco de brita 1, nada aqui por baixo. Não usei isopor, se você quiser pode usar. E vamos colocar aqui a orquídea encostada. O segredo do plantio em brita é você dar esses batidos para ir ajustando aqui a brita no plantio. Vai batendo. Não é necessário no plantio e em brita o tutoramento. Agora atenção, nós temos a brita 1 que você vai usar nas orquídeas com raízes mais grossas. Por exemplo, Cattleya, Phalaenopsis. E você vai usar a brita 0 para orquídeas micro, orquídeas de raízes mais finas. Esses dois tamanhos. E qual a pedra brita usar? Quais pedras, Ana, que eu posso usar? Olha, no país nós temos brita calcária, que não é legal, mas em pontos específicos, poucos pontos do país. Essa pedra brita não é legal, mas você pode usar a pedra brita gneiss, ótimo, a pedra brita basalto e a pedra brita mármore, excelente. Você pode usar também a pedra rolada, o seixo rolado. Você pode usar o seixo rolado também, que é excelente. Essas que eu citei não libera nenhuma substância tóxica para as raízes, não libera nenhum pozinho. A argila expandida, a orquídea vai bem até 1 ano e meio, depois não vai bem mais. Então você usa uma dessas 4 opções que eu falei aqui, combinado? Então vamos lá. Você vai deixar a sua orquídea bem equilibrada, fazendo esses batidos. Nós podemos usar então qualquer vaso, barro, cimento ou plástico. Aqui a gente está usando de plástico porque fica mais leve. E nós vamos aprender agora como vai ser a rega e a adubação, que é um fator muito importante para as orquídeas.
Ana, quais orquídeas que eu posso plantar na brita? Olha aqui como que ficou firme. Vamos ver se ficou firme? Ó, olha como que fica firme, tá vendo? Ficou super firme. Quais as orquídeas que eu posso colocar em brita? As orquídeas são epífitas, que é mais de 90%, é a maioria, rupícolas e terrícolas. Vocês podem colocar as epífitas e as rupícolas. As terrícolas não. Mas vai ficar fácil, sabe por quê? Eu vou deixar uma foto aqui da maioria das orquídeas terrícolas que a gente tem em casa. E agora, qual a luz que a gente vai colocar esta orquídea? Vamos supor que você replantou essa orquídea aqui, que é uma catleia. Ela é bastante exigente a muita claridade, não é? Durante 2, 3 semanas, você não vai deixar ela em tanta claridade. Você vai deixar ela em menor claridade e depois você vai deixar ela na claridade que é exigência da espécie. Durante 2, 3 semanas é uma questão de adaptação, menor luz do que a exigência da espécie. E outro detalhe, vocês vão observar com o passar do tempo que as raízes vão ficando claras em pedra brita, não vai ficar aquelas raízes marrons mais. Então, com isso, quanto mais raízes, lembra eu falar lá nos stories do Instagram, quanto mais raízes, mais flores. Por que que nós temos que deixar ela nessa transição aí com menor luz? É porque as raízes não estão ainda, não houve um enraizamento, acabamos de fazer o replantio. Concorda comigo que a orquídea está gastando o que ela tem de reserva? Imagina se você coloca ela numa alta claridade, muita claridade, e ela ainda tem que enraizar. É duas coisas que gastam muita energia. Então você coloca ela em pouca claridade, ela tem que gastar energia só para enraizar, então a planta tem uma maior chance de enraizamento. Então pouca claridade até ela se enraizar, combinado? Feito o replantio, fator muito importante, adubação. Já vamos fazer hoje a nossa adubação. Você vai usar o adubo que você tem costume, que você tem sucesso aí com a floração das suas orquídeas. Já começa então com a adubação. Eu uso o Nutriork, como o próprio nome indica, nutrição de orquídeas, há muitos anos. Então eu vou fazer uma adubação generosa com o Nutriork. Se você usa o calendário de adubação, o que você usar? O meu, ele é completo, tem todos os nutrientes que as orquídeas precisam, então eu uso um adubo só, independente da época do ano, se está com flor, se está sem flor, esse adubo é para ser usado. Eu uso todas as quintas-feiras, explico tudo sobre adubação, passo a passo. Se você quiser se aprofundar em adubação de orquídeas, me acompanhe lá no Instagram, nos stories, que eu explico direitinho, senão o vídeo fica muito longo. Quando que eu vou regar a orquídea? Olha, a rega das orquídeas é da seguinte maneira para dar tudo certo. Você irriga o mínimo possível sem deixar a sua orquídea desidratar. As orquídeas não gostam de ficar sendo regadas todos os dias. Rega das orquídeas todos os dias tá errado. Então observe a sua planta o mínimo possível sem desidratar. Geralmente você vai irrigar a cada 2 dias, no inverno a cada 3 dias, então observe suas orquídeas. Eu fiz um vídeo só sobre rega de orquídeas, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Assim como o adubo que eu uso no Nutriork, se você quiser adquirir, o link também está na descrição abaixo desse vídeo. Combinado? Dúvida? Vocês devem estar pensando, posso colocar musgo para que eu tenha que regar menos? Olha,
Eu não uso musgo porque quando você coloca musgo no plantio das suas orquídeas, ele costuma fungar muito, dar muitos fungos. Então eu não uso. Se você quiser colocar um pouquinho de musgo para facilitar o seu enraizamento, aí fica ao seu critério. O adubo que eu uso no Nutriorque, ele além de adubo, ele é enraizador. Aí se você quiser para facilitar o seu plantio usar um enraizador, eu ia preferir o enraizador do que o musgo. Outro detalhe importante, atenção, olha que legal, mereça até o like de vocês, deixa o like para que aqui a família Ana Paula Lino cresça. Quando vocês forem fazer replantio, qualquer poda de orquídeas, material, faca ou podão limpo e esterilizado. Como que vocês vão esterilizar? Com maçarico ou então com a faca, o podão, de molho 10 minutos na seguinte solução. Vou deixar anotado aqui para vocês. Essa solução não tem perigo nenhum. E por fim, vamos identificar as nossas orquídeas. Eu identifico elas até na árvore. Como vocês podem fazer? Vocês podem furar com faca mesmo. Eu tenho o ferrinho de solda. Daí eu furo aqui e identifico a orquídea. Aí você coloca o nome dela, você coloca a data de replantio que você achar importante. Você gostou desse vídeo? Achou que essas dicas te ajudou? Vou te pedir para compartilhar com alguém que gosta de orquídeas, assim como eu, assim como você. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisada. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar nos comentários abaixo, mas se tiver mais dias, você só dá um olá nos comentários, porque é importante para o canal crescer, mas deixe suas dúvidas lá no direct do meu Instagram, porque lá no direct nós podemos conversar todos os dias. Um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.